Oi pessoal, eu sou a Débora. Eu sou a Camila. E é um prazer participar do CONAD. A ideia é que a gente possa ter uma conversa aqui com vocês, trazendo como tema para a nossa palestra da produção de conteúdo interdisciplinar, A aprendizagem significativa na EAD. Então a gente vai começar contando um pouco da nossa trajetória enquanto profissionais e professoras. Eu começo falando por mim, eu sou professora de língua portuguesa, tenho graduação em letras pela Unicinos, Universidade do Vale dos Sinos de São Leopoldo, e também tenho especialização nessa mesma instituição em educação à distância, com ênfase em gestão e docência. Eu sou a Camila, sou graduada em História, licenciatura, faço bacharelado e também sou mestra em História pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Falar um pouquinho das nossas experiências, né? Eu sou professora de História atualmente e venho trabalhando com a educação de jovens e adultos na modalidade à distância. Foi aí que eu comecei a pensar atividades e de como a gente pode fazer uma aprendizagem significativa dentro desse ambiente virtual. Eu acho importante também dizer que eu sou professora de língua portuguesa, mas iniciei a minha trajetória no ensino presencial. Depois de concluir essa especialização, a minha prática profissional ela se voltou apenas para EAD. Então, desde que eu comecei a atuar nessa área, eu já passei por diversos níveis de ensino e já atuei em diversas funções, até mesmo pela possibilidade que esse mercado de EAD nos proporciona enquanto profissionais, né? Eu já trabalhei como tutora, já fui conteudista, design institucional e atualmente eu trabalho com a educação de jovens e adultos na posição de docente, né? Acho importante também a Camila falar da prática dela enquanto professora de história, né? Porque muitas das ideias que a gente vai apresentar para vocês aqui partem de uma realidade que a gente viveu e vive constantemente, para que a gente possa também adaptar isso para a educação à distância, né, Camila? Sim, eu sou professora presencial também, né? Não atuo só na modalidade à distância, então eu faço esse intercâmbio entre as aulas que eu formulo para a educação à distância e as aulas que eu formulo para o método presencial. Então, algumas das nossas ideias que a gente vai apresentar aqui fazem parte desse ambiente que eu circulo, né, enquanto professora de história. E aí eu começo falando do cenário da EAD, né? Como eu falei, eu já atuei em diversas funções nessa área e a gente sabe que é um mercado que nem se discute o crescimento que tem acontecido no Brasil, né? E inclusive eu quero agradecer a oportunidade aqui que o Instituto de Desenho Institucional nos proporcionou, né? Através do CONAD, porque a gente, quando circula nesse meio da EAD, a gente pensa que a educação à distância ela é somente utilizada na formação continuada ou em cursos de graduação, alguns cursos de pós-graduação lato sensu, especializações, MBAs, e na verdade esse é um cenário que ele tem crescido muito e tem proporcionado formação para várias camadas sociais, para vários níveis de educação e com várias finalidades, né? Então a gente pensou em trazer uma proposta mais voltada para a educação à distância no nosso meio, que é a educação de jovens e adultos, né? A gente sabe que a EJA e a Camila vai falar um pouquinho mais da história da EJA, já que ela é a professora de história e ela pode falar mais sobre isso. Então a gente sabe que EJA é o antigo supletivo, né? Depois a gente também vai ver qual é a diferença, o que fez com que a educação de jovens e adultos chegasse no que ela é hoje. Nós, enquanto profissionais, temos vários desafios porque é uma realidade em que os alunos às vezes ficaram muitos anos sem estudar, são mais velhos, né? São jovens. E esses alunos, eles têm, às vezes, e acho que na grande maioria, uma certa dificuldade pela ausência do letramento digital.
Mas é um desafio, eu acho que vai crescer como qualquer outra modalidade de ensino, né, Camila, da EAD, então por isso nós gostaríamos de justificar o porquê, né, da escolha dessa temática. Então eu trago aqui, convido a Camila a falar sobre a história da EJA, né, nos dias até chegando no dia de hoje, e para a gente entender um pouquinho, até porque a gente sabe que tem muitos colegas, muitos profissionais de EAD que não circulam nesse ambiente, né? Então é importante que se tenha um conhecimento, se situem do que nós vamos falar hoje e por quê, né? Sim. Então, vou falar um pouquinho, bem rapidamente, na verdade, sobre a questão da educação de jovens e adultos no Brasil. Eu acho que antes da educação de jovens e adultos, a gente tem que pensar na educação brasileira, que foi por muito tempo muito elitista, marcada, né, pela restrição das classes, com acesso muito restrito às classes populares. E isso é um fato. Após a independência do Brasil, em 1824, a gente tem a nossa Constituição, mas ao mesmo tempo, essa Constituição que previa o ensino primário não sai do papel, é uma lei que não consegue se impor à sociedade. Se a gente for pensar, já passando pelo período Império-República, nessa passagem aí, o que acontece? A gente tem um voto que se restringe a um grupo muito pequeno, né? Então as pessoas que são analfabetas não podem votar. Se a gente pensar que até 1920 a gente tem uma população de cerca de 70%, um pouco mais, que ainda é analfabeta no Brasil, a gente tem um pouco a dimensão da restrição de direitos que a falta de ensino, de aprendizagem, etc., causa no Brasil. A partir da década de 30, a gente vai começar a ter uma série de mudanças que dizem respeito à urbanização, por consequência, né, da industrialização do Brasil, necessidade de mão de obra um pouco mais qualificada, técnica. Então, vai se começar a investir mais no ensino também para jovens e adultos. E, nesse sentido, a partir do Plano Educacional Nacional, na década de 40, se começa a ter investimentos nessa área. Na década de 70, quando volta a gente tem um período ditatorial no Brasil, se modifica um pouco as coisas e passa a se chamar de supletivo, né? Com o início de uma educação à distância também, de TV e rádio, mas sobretudo uma educação buscando a técnica, né, para essas indústrias que estão em formação num período muito grande de industrialização. A partir da Constituição de 1988, então a gente já tem o período da redemocratização, ela já prevê uma educação de jovens e adultos, mas sobretudo pensando de uma forma diferente, não tão técnica, pensando na formação social desse cidadão e dessa cidadã. Eu acho que isso dá um aparato geral do que essa educação de jovens e adultos atualmente significa. Ela tem muita relação com a pedagogia da autonomia do Paulo Freire, nessa busca dos conhecimentos próprios serem colocados enquanto conhecimentos e não só saberes, né, não só crenças, e fazer essa mescla entre o saber popular e o conhecimento científico, né? Porque por algum motivo esses alunos, essas alunas em algum momento tiveram que abandonar os estudos. As mulheres, pela experiência que eu tenho, na maioria dos casos, tem relação com uma gravidez na adolescência, né, no ensino fundamental, no ensino médio. Os homens quase sempre por necessidade de trabalho para ajudar a família. Então, esse tipo de coisa tem que ser levado em conta nesse tipo de educação. Dentro da nossa proposta de falar sobre produção de conteúdo interdisciplinar, eu vou falar um pouquinho sobre a interdisciplinaridade, né? É um conceito que é considerado polivalente, ele ajuda a romper com esses modelos tradicionais de ensino. Na verdade, é muito mais do que a gente juntar os conteúdos, por exemplo, eu e a Débora, juntar a português e a história. A interdisciplinaridade vai além disso. Ela não dilui as disciplinas, né? Pelo contrário, a gente continua com as disciplinas nas suas individualidades, mas para que a interdisciplinaridade aconteça, é preciso a gente pegar essas disciplinas e torná-las comunicativas com ligações de complementaridade. A ideia da interdisciplinaridade é romper com as fragmentações. É uma forma de educar, demonstrando que há correlações lá, né, dos saberes, porque a vida é assim, a vida na sua complexidade, ela é assim. A gente divide os conhecimentos a fim de melhor estudar, mas quando a gente vai pensar na vida da gente e nas coisas que acontecem,
elas são todas um bloco só, todas elas dependem uma das outras. E a inteligência ela não tem essas divisões, nós é que fazemos as divisões para fins de estudo. O mundo real tem relação, não tem essa relação com a estruturação de disciplinas ou de conhecimentos da educação formal. Agora, cada vez mais a gente pensa nos saberes em conjunto, não de forma só fragmentada. Para dar um exemplo assim, de como é que a gente pode entender a interdisciplinaridade, a gente pode pensar numa esquina de grande movimentação, né? Onde 2 ruas, 3, 4 podem se cruzar. É nesse cruzamento que se dá a interdisciplinaridade. Ela não é nem uma rua nem outra, ela é a junção dessas 2 ruas, mas isso não quer dizer que as outras ruas deixem de existir porque existe essa esquina. Bom, como a nossa proposta ela tem relação com produção de cartas, mas com uma produção biográfica, ou no caso autobiográfica, eu acho que é interessante a gente falar um pouquinho na questão histórica da biografia. Quando a gente pensa em biografia, na maioria das vezes a gente pensa na biografia de grandes pessoas, de grandes personalidades, e isso vem muito do conhecimento dos séculos XVIII, sobretudo XIX, em que a história dos grandes feitos e das grandes pessoas era o que se falava mais. Mas a ideia da biografia, ela vem repensando isso. Então a biografia, ou o estudo de trajetórias, ela não pensa mais somente nesses grupos, pelo contrário, ela tenta buscar nos grupos que a gente poderia colocar como oprimidos ou nos grupos de minorias políticas, como forma até mesmo de a gente resgatar essas histórias, mas ao mesmo tempo tratar sobre assuntos de contextos históricos que não conseguiam se dar conta, né, com biografia apenas de pessoas de um alto escalão da sociedade. Então, a ideia da nossa proposta em trazer uma escrita de carta para o seu eu do passado, no sentido autobiográfico, é justamente isso, para que essas pessoas se sintam personagens da história, porque isso ainda vem sendo muito difícil no ensino de história, fazer com que as pessoas se sintem incorporadas àquela história pela qual a gente estuda, e trazer um pouco das referências deles, pessoais, e mostrar que essas referências micro, elas podem ter uma relação macro-histórica, né? Quando uma pessoa, sobretudo da educação de jovens e adultos, por exemplo, viveu um período ditatorial, ou viveu o período do Collor, ou viveu o período do FHC, ou viveu o período Lula. Então, assim, isso traz referências históricas que não são só daquelas vidas, são referências históricas de vidas muito mais, né? Que vão ter relação com o grupo com que essas pessoas participam, né? Do qual grupo de classe social que elas fazem. Então isso ajuda a gente a sair do micro e conseguir extrapolar para o macro, que é uma das questões que a história busca. Ao mesmo tempo, consegue tratar sobre um item de gênero literário, que é a carta. Então, na prática, se consegue tratar 2 assuntos, né, que são perenes da história do português, da literatura, de uma forma conjunta, e levando em conta a formação dessa pessoa enquanto cidadã, e valorizando os conhecimentos que ela traz. Bom, pessoal, mesmo eu não sendo professora de história como a Camila, eu me baseei muito na minha experiência e na minha vivência. Então eu queria só situar um pouco vocês a respeito dessa temática da leitura e da produção textual, que iniciou como uma preocupação ainda quando eu fazia graduação. Então eu sempre me preocupava, eu enquanto estudante, na época em que eu ainda cursava ensino fundamental e médio, a questão do texto para mim ela era muito importante, eu gostava muito de escrever, e essa foi uma das minhas motivações para me tornar a professora que eu sou hoje, né? Então, eu acredito que a produção textual na escola, independente do nível, né, ao qual o aluno faça parte, ela precisa de uma atenção muito especial, ela é muito importante, porque a partir da escrita é que o aluno se coloca como um sujeito social. Saber o que ele pensa, solicitar que ele coloque a opinião dele, que ele fale sobre a vida dele, que ele escreva, que ele se comunique de qualquer forma, utilizando a escrita, é algo muito importante, e eu acho que é algo que precisa cada vez mais ser intensificado no ensino brasileiro, né? Então,
Então, a partir dessa motivação pessoal minha, desde a graduação, eu tento trabalhar com o texto como algo que faça sentido no meio social do aluno. O aluno precisa saber que o texto pode fazer com que a sociedade na qual ele participa, os meios sociais, os grupos, todas as relações dele, a partir do texto a gente pode fazer com que as situações sejam modificadas e, em suma, que o sujeito se reconheça parte daquele local. Então, eu inicio falando um pouco da questão da produção textual e não posso deixar de lado a leitura, porque leitura e produção textual são duas temáticas que se unem, embora sejam conhecimentos diferentes. Então, através do texto, o aluno identifica uma situação cotidiana dele, como, por exemplo, uma situação identificada numa escola, né, uma merenda que não chega, um professor que é agredido, e aí os alunos se colocam na posição de escritores e aí podem argumentar, podem solicitar e podem se colocar através da escrita. Então, a partir do estudo de gêneros, a nossa proposta, a minha e a da Camila, e aí eu vou já entrar um pouquinho na questão da interdisciplinaridade, é fazer mesmo com que os profissionais reflitam na importância que o texto tem, e muito mais quando se trata em educação à distância, porque apesar de a gente ter vários recursos, como vídeos, como chats, algumas instituições com os encontros semipresenciais, né, ou presenciais, nessa mescla entre presencial e EAD, sobretudo o texto é a forma de se comunicar com o nosso aluno da educação à distância. E através da escrita do aluno, através do texto, a gente consegue perceber muitos aspectos socioafetivos, né? Então nós, enquanto professores, conseguimos saber se o aluno se sente motivado, se o aluno está desanimado, se o aluno tem uma dificuldade de comunicação, se o aluno enfrenta algum problema de escrita, de estruturação de texto. Então, quando a gente fala na EJAD, eu já falei antes, nós temos duas realidades, né, que se unem ali com um único propósito. Um aluno que ficou muito tempo sem estudar e hoje ele é um aluno que busca continuar a formação dele através da educação à distância. Muitos deles nem sabiam utilizar o computador ou nem nasceram e nem participaram de uma era digital. Então a comunicação através dos textos ela acontece de maneira bem difícil, digamos assim. Então é um desafio para nós fazer com que o aluno não tenha vergonha de escrever. Eu acredito que até os próprios profissionais de modalidade, de graduação, de ensino superior, profissionais que atuam nessa área, sabem que a escrita é algo bastante complicado. Sabem que o aluno às vezes acaba copiando e, enfim, o aluno acredita que o texto ele é meramente um instrumento para avaliá-lo e, na verdade, a gente esquece do papel social que a escrita tem enquanto objeto de ensino. Então, a nossa proposta partiu dessa identificação, desse cenário em que a gente tem essa realidade bastante desafiadora, no sentido de fazer o aluno escrever. E aí, eu e a Camila, né, tivemos a ideia e eu aplicando isso dentro da minha prática, a gente pensou em mesclar, né, em trazer uma atividade que, de fato, contemplasse aspectos linguísticos da produção textual, da estrutura do texto, mas que tivesse um efeito histórico, né, que a Camila pudesse trazer uma temática da área dela. Então, a nossa proposta, ela se baseia na produção de cartas, né, de cartas autobiográficas, cujo aluno vai trazer, através da escrita, a experiência de vida que ele tem. Porque o texto ele não pode ser visto como um objeto de ensino apenas da língua portuguesa. Ora, se o aluno vai desenvolver um cálculo que a professora de matemática está solicitando, ele precisa interpretar, ele precisa saber o que de fato ela está solicitando ali a ele, senão ele não vai conseguir desenvolver o cálculo, né? As áreas elas são distintas, mas em algum momento todos os assuntos eles acabam fazendo parte de um único saber, de um processo que pode ser iniciado no pequeno para se transformar em algo maior. E
E eu gostaria de terminar essa minha parte explicando e fazendo vocês refletir um pouco quando planejam as atividades de vocês, no sentido de colocar esse aluno como alguém que consegue transformar o meio no qual ele participa. E eu acredito que os textos eles são um instrumento de modificação. Eu acho que através da prática textual o aluno e o próprio indivíduo têm condições de modificar o espaço. Então, o primeiro passo para elaborar uma atividade é analisar o contexto social no qual aquele meu aluno lá faz parte, certo? Então, nós nos perguntamos o que de fato poderia ser uma aprendizagem significativa na educação à distância, né? E por isso, agora a Camila vai falar, então, para finalizar esse encontro que nós tivemos, e a gente agradece a atenção de vocês, esperamos que o que a gente trouxe hoje sirva para que vocês apliquem na prática profissional, no dia a dia, e que tenha contribuído um pouco com esse cenário aí da educação à distância e também para aqueles profissionais que trabalhem com EJA. Camila, acho que seria interessante explicar qual é um exemplo, né, trazer um exemplo já utilizado por nós duas para finalizar esse momento. O exemplo que eu tenho para trazer, então, são uma proposta, né, para que esses alunos e alunas da educação à distância escrevam, né, uma carta para o eu do passado. Ou seja, ao mesmo tempo que eles estão desenvolvendo conhecimentos técnicos, né, da produção textual, eles também estão produzindo algo de caráter autobiográfico que faz parte tanto de assuntos da área da colega Débora, como também da história, como eu já falei, sobre a questão da biografia e da autobiografia. Né, que a gente consegue extrapolar o indivíduo, mesmo sendo autobiografia. A gente sabe que características de autobiografia elas tendem às vezes a sobrepor, né, as suas características positivas sobre as negativas e tudo mais, mas ao mesmo tempo a gente tem como filtrar dali informações que dizem respeito para além daquele indivíduo, né, para uma coletividade. Eu acho importante também ressaltar, pessoal, que essa foi uma proposta identificada por nós duas, que valeu a pena, tivemos bons resultados, mas que a gente também tem consciência de que cada realidade, né, é uma realidade diferente. E isso que nós fizemos enquanto professoras da Câmara de História e de Língua Portuguesa não necessariamente precisaria ser feita como professoras dessas áreas, né? A gente pode pensar em diversas propostas, em vários componentes curriculares. Mas pensando nisso, então, acredito que a nossa aplicação foi de fato positiva. Como eu falei anteriormente, com essa atividade a gente percebeu que os alunos se sentiram motivados, os alunos trabalharam, como a Camila falou, para além de aspectos linguísticos analisados no meu componente, que é a língua portuguesa, mas também conseguiram trazer parte da história de vida deles e questões que faziam muito além do conhecimento propriamente, como eu posso dizer, Camila, do conhecimento técnico, mas do conhecimento de mundo e partindo da realidade desses alunos. Como a Débora já falou também, isso faz parte da nossa realidade enquanto estudantes da EJA, que tem um histórico, né, para ter chegado ali na educação da EJA de evasão anterior, e como ela bem falou, cada realidade é uma realidade, sobretudo até no tipo e no nível de ensino que se vai aplicar, mas eu acho que o mais importante do que a gente falou é cada vez mais a gente está tratando da interdisciplinaridade, não só no presencial, mas de que formas a gente pode fazer isso na educação à distância e continuar com os valores das disciplinas separadamente, mas que a gente busque não deixar as coisas tão fragmentadas e complexificar, assim como a vida é complexa, complexificar o ensino e o aprendizagem, né? Assim, dessa forma, eu acho que realmente ela se torna significativa para quem estuda e para quem também, né, ensina. Com certeza. Então, obrigada mais uma vez. A gente fica por aqui. A Camila
Camila? Agradeço também ao CONAD, né? E como a Débora disse, eu acho que pensar a prática é uma forma de expandir a teoria e conseguir aplicar de forma mais eficaz, né? Então, agradeço, né, a todo mundo. Obrigada. Tchau. Tchau.